Agora, na nossa aula de geografia, vamos para o nosso livro Novo Pitanguá, página 72. O assunto é população rural e população urbana do Brasil. O que é que podemos entender por população rural e por população urbana? População rural é o que nós chamamos de sítios. População urbana é a área que corresponde à cidade. Então, atualmente, a população urbana do nosso país é maior que a população rural. Ou seja, a cidade é bem maior do que o sítio, do que o campo. Contudo, essa distribuição da população entre os espaços urbano e rural do nosso país nem sempre foi assim. Observe essas mudanças no gráfico abaixo. Daqui nós temos um gráfico onde diz assim, Brasil, 2 pontinhos, população rural e urbana, aí vem 1940 a 2015. População em porcentagem. Aí vem aqui, você vê uma linha azul, que corresponde à população urbana, e uma linha lilás ou roxa, que identifica a população rural. Essa última linha do gráfico abaixo, vem os anos 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010, 2015. Aí tem assim, ano. Do outro lado, vem a população em porcentagem. Começa 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E ao lado, nós temos 3 perguntinhas para que possam ser respondidas de acordo com a leitura do gráfico. A questão 1 diz assim, de acordo com o gráfico, qual era a porcentagem da população rural em 1940 e em 2015? Então, você vai ver, está perguntando sobre a porcentagem da população rural em 1940. Então, aqui eu vou lá para ontem, 1940, bem abaixo aqui da linha do gráfico, e olho para onde é que está marcando a linha roxa, a linha lilás, que é da população rural. Então, aqui em 1940, eu vejo que ela está marcando que tinha 69% em 1940. E em 2015? Quanto era que ela estava marcando essa população? 15%. Na questão 2, qual era a porcentagem da população urbana, no caso da cidade, em 1940 e em 2015? Então, eu olho aqui onde tem 1940 e eu vou lá para a linha azul. Eu vejo que 31% no ano de 1940. E em 2015? 85%. Eu vou lá para 2015. A terceira questão. Em qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural? Então, eu vou ver em qual década, em qual ano, em conjunto de anos, que décadas são 10 anos, a população urbana passou a ser maior que a população rural. Então, eu vejo que foi na década de 80. Ela passou a ser 85%. Então, essa é a leitura do gráfico que eu estou mostrando para vocês. Continuando na página 73, vem o fato de a população urbana do país ter se tornado maior que a população rural, deve-se, entre outras razões, ao êxodo rural. Então, o que é um êxodo rural? É quando as pessoas migram, quando elas saem da cidade para o campo ou do campo para a cidade. O êxodo rural ocorre quando os habitantes deixam o espaço rural para viver no espaço urbano. Veja a seguir os principais fatores que contribuíram para milhares de famílias brasileiras que deixassem o campo para viver nas cidades. Então, o crescimento da população urbana é devido às pessoas que moravam no sítio, no campo, ter ido migrar, ou seja, morar na cidade. Quais seriam esses fatores? Nós temos aqui um quadradozinho verde onde diz a mecanização do campo. O que é isso? É a utilização de máquinas
e equipamentos como tratores, semeadeiras e colheitadeiras passou a substituir boa parte das tarefas que eram realizadas pelos trabalhadores do campo. As máquinas estão substituindo o espaço da pessoa humana. Depois vem a perda da terra. Porque como seria essa perda da terra? Por causa da falta de apoio técnico e financeiro. Técnico dos recursos técnicos, né? Desses maquinários. E financeiro da questão de dinheiro. Muitos dos pequenos proprietários rurais tiveram de vender suas terras para pagar dívidas. Qual seria o outro fator? A ideia de uma vida melhor nas cidades. A disponibilidade de escola, opções de lazer, acesso mais fácil ao serviço de saúde e também maiores possibilidades de encontrar trabalho e melhor remuneração do que no campo. Remuneração é o salário que se recebe. Outro fator, a criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Lei que prevê aos trabalhadores do campo o direito a vários benefícios trabalhistas, como o salário mínimo e o 13º salário. Para diminuir os gastos com esses encargos, muitos proprietários rurais dispensaram seus empregados. Então, aí são os fatores, né, que contribuíram para esse êxodo rural, para que as pessoas migrassem do campo para a cidade. E aí nós vamos passar para a página 74 e vem a atividade. Uma questão 1 é uma pequena entrevista. Entrevista nós já estudamos lá em português, né? O gênero entrevista, com uma pessoa migrante. Você vai entrevistar uma pessoa migrante. Que é isso? Uma pessoa que saiu do campo para a cidade. Verifique se algum colega de sala, outra pessoa que você conhece, pais ou responsáveis conheçam, se veio de outro município, de estado ou país. Durante a entrevista, faça as perguntas abaixo e anote as respostas que obtiver. Então, entrevista. Qual é o seu lugar de origem? Quer dizer, de onde você nasceu? Aí a pessoa vai responder. E assim sucessivamente. Todas as outras perguntinhas, entrevistando alguém que foi morar na cidade saindo do sítio. Ah, tia, eu não encontrei essa pessoa, não. Então, vamos supor que você conhece uma pessoa e possam dar essas respostas dentro da entrevista. Se você encontrar, melhor ainda. Se uma pessoa que morou em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, ou mesmo se veio morar onde você se encontra. É uma entrevista que você já conhece o enredo de uma entrevista. Então, nossa aula de geografia é curtinha, se encerra aqui.